Para a gente falar um pouquinho sobre a importância do discipulado, começar a falar sobre a importância do discipulado, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: desde a criação, Deus tem um plano e propósito para cada ser humano. E esse propósito é para que você tenha uma vida bem-sucedida. Muitas pessoas não entendem isso. Parece fácil, né? Deus quer que nós tenhamos uma vida bem-sucedida, porque existem muitas pessoas que não têm uma vida bem-sucedida. E aí está a grande questão do discipulado. Muitas pessoas não têm uma vida bem-sucedida porque não cumprem os planos que Deus preparou para cada uma das pessoas. Na Bíblia, nós temos ali o nosso manual e Deus deixou orientações de como viver uma vida que agrada a Deus, mas também que nos agrada sendo bem-sucedido. Tá? E bem-sucedido, eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de fama, fortuna, bens, não. Bem-sucedido é uma vida onde você é próspero em tudo que você faz. Se você tem uma família, sua família é próspera, é uma família sadia. Se você tem um trabalho secular, você é próspero no seu trabalho. Se você tem um trabalho eclesiástico, você está ligado diretamente na obra do Senhor, você está à frente de uma igreja, numa liderança eclesiástica, você seja próspero também. Tá? Então, independente das situações, das circunstâncias, nós nascemos para ser prósperos, para ter essa vida bem-sucedida. A gente pode ver isso lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e veio corrompendo as gerações. E com a corrupção das gerações e o pecado no mundo, muitas pessoas começaram a viver uma vida muito focada em si próprio, eu chamo isso uma vida egocêntrica, em vez de ter uma vida focada em cristocêntrica. Qual é o antídoto para quem não tem uma vida bem-sucedida? Transformação da sua vida por aquilo que Deus planejou. E é isso que a gente vai falar durante essas 4 horas. Se desde a criação Deus planejou, Deus preparou tudo para que tivéssemos uma vida bem-sucedida, o que nós devemos fazer agora para tomar posse dessa vida? Tá? Eu gosto muito quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, porque ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então é nosso papel trazer o reino de Deus para ser manifestado onde nós estamos. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. E um embaixador, ele toma posse daquela região aonde é a embaixada. E ali ele estabelece as leis, as regras do país de sua origem. Por isso que ele é o embaixador. Ele faz naquela região, se manifesta as leis da sua terra natal. Nós somos do céu, nós não somos desse mundo. Então, aonde eu, você estamos, nós temos que manifestar as leis, as regras da nossa terra natal, do reino do nosso Senhor. Amém? Eu queria compartilhar com você um texto que está lá em Mateus 28, nos versos 19 e 20. Lá diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi uma passagem muito importante da Bíblia, porque talvez seja a última ordenança que Jesus nos dá antes de ascender aos céus. Jesus já tinha tido os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus já tinha sido morto, tinha sido crucificado, tinha sido morto, Jesus já tinha ressuscitado e já tinha passado um bom tempo com os discípulos. E quando ele estava para voltar ao céu, ascender aos céus, ele fala isso para os discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Então, ir e fazer um discípulo é uma ordenança. E não pense você que isso é uma ordenança só para aqueles discípulos da igreja primitiva, só para os 11 discípulos que estavam com Jesus. Não. Isso é uma ordenança para toda a igreja de Cristo. Não é porque você
não é um pastor, não é porque você não tem um chamado nos 5 dons ministeriais, que você não tem que cumprir a ordenança da grande comissão. Essa é a grande comissão. Nós fazemos parte da grande comissão. E é interessante que muitas vezes nós negligenciamos a grande comissão como cristãos. Como assim, Fábio? Como nós negligenciamos? Exato. Muitas pessoas se convertem, aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, começam a transformar as suas vidas, e isso tudo é bom, tudo isso é saudável, tudo isso é permitido, não há problema nisso. Só que no decorrer do seu crescimento cristão, a sua vida passa a ser tão confortável com a transformação, o seu casamento que estava próximo a acabar, ser destruído, ele é restaurado. A sua vida financeira começa a ser restaurada, a sua rede de relacionamentos e amigos começa a ser restaurada. Você agora tem pessoas a andar do seu lado, você tem uma nova rede de apoio para andar com você, e você vê muitas coisas ficando muito melhores na sua vida. Nada disso é pecado. O problema é que quando isso nos satisfaz tanto que nós deixamos de lado a ordenança da grande comissão. Nós passamos a sermos cristãos que vamos na igreja, recebemos uma boa palavra, vivemos uma boa vida durante a semana e só isso. Continuamos com o mesmo problema de uma vida egocêntrica. Só que agora uma vida egocêntrica que ainda recebe as benevolências de Cristo para nossas vidas. Não, o Senhor não nos chamou para ter uma vida egocêntrica. O Senhor não nos chamou para ter uma vida transformada e ficarmos por ali. Ao contrário, o Senhor nos chamou primeiro para ir. Ah, Fábio, mas eu não gosto nem de viajar, eu sou uma pessoa bairrista, eu não gosto nem de ir num restaurante fora da minha região, fora do meu bairro. O ir não é necessariamente você ir para nações. Tem pessoas que são chamadas para nações. Tem pessoas que a nação é a sua vizinhança, a sua família. Então, o primeiro ir é você começar a evangelizar a sua vizinhança. Evangelizar o seu vizinho de porta, evangelizar o seu amigo de trabalho. Esse é o ir da grande maioria dos cristãos. Se nós tivéssemos muitos cristãos indo para a sua vizinhança, talvez a gente não precisaria de tantos cristãos indo para outras nações. O segundo passo que esse versículo fala, aliás, que esse texto fala, é sobre façam discípulos. Como fazer discípulos? Ensinando a obedecer tudo que Jesus nos ensinou. Ah, como é que eu faço isso, Fábio? Primeiro, você sabe, a grande maioria de nós somos obesos espirituais. Nós temos a palavra, nós lemos a Bíblia todo dia, nós assistimos hoje pela internet várias pregações, você vai no culto toda semana, palavra você tem. Só falta transformar essa palavra numa atitude para abençoar o próximo, para abençoar aquele que precisa também receber a palavra. E aí também investir tempo, ensinar a obedecer requer andar juntos. Esse ir e fazer discípulo requer pregar, mas também requer colocar uma pessoa na sua agenda para que ela possa andar junto com você, para que você possa ministrar a palavra para ela, para que você possa aconselhá-la, não pelo que você acha, mas pelo que a palavra de Deus diz sobre como ela se resolver situações do cotidiano da vida dela. E com isso, ela vai tendo a vida transformada. Outro ponto que esse texto fala é sobre batizar. Por que batizar? Eu falo isso, inclusive, no livro, no capítulo 1 desse livro. Né? Por que batizar? Para que você demonstre publicamente e também para o Senhor, tenha uma atitude para o Senhor do seu morre velha criatura e nasce nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, mortas na água, sepultadas na água, e nasce um novo homem, uma nova mulher, que de agora em diante decide, porque isso é uma decisão, decide não andar nas velhas obras. Decide ter ações na vida que agradam a Deus.
Evangelizar e discipular deveria fazer parte do ciclo de cada cristão e de cada igreja. Muitas vezes eu vejo pessoas preocupadas em fazer eventos, trazer pregadores famosos, trazer, louvores, músicos famosos para a igreja, e nada disso também é pecado. Depende só como está o seu coração. Nada disso é pecado. Mas não é isso que vai gerar a base de uma igreja. O que gera a base de uma igreja são cristãos que realmente entendem a grande comissão e fazem parte dessa grande comissão. Fazem parte de forma intencional de pregar, evangelizar e discipular. Amém? Eu digo sempre que discipulado deveria ser um estilo de vida meu e seu. Se você não está sendo discipulado por alguém e você já foi discipulado, você deveria agora estar discipulando outra pessoa. Por quê? Porque você já foi cuidado, já recebeu a palavra, pessoas já semearam a palavra sobre a sua vida, ela já começou a dar fruto e agora você precisa o quê? Semear a palavra na vida de outras pessoas também, discipulando-as. Agora, se você ainda não foi discipulado, veja bem, eu não estou falando aqui quanto tempo você é cristão, quanto tempo você tem de igreja, não. Estou falando se você já foi discipulado, porque tempo de casa não é patente no reino dos céus. O que é patente no reino dos céus? Frutos. Os seus frutos, os meus frutos, vão mostrar quem nós somos no reino dos céus. E como é que a gente dá fruto? Cuidando dos outros, semeando vida na vida dos outros. Então, se você não foi discipulado ainda, procure alguém que possa discipulá-lo. Procure alguém que possa investir tempo na sua vida. E aí sim, ao final desse ciclo, você vai estar pronto para discipular outras pessoas. Olha só que interessante, eu estava falando que nós, cristãos, temos muita palavra, tá? Muitos de nós temos acesso a muita informação. Se você é um cristão que vai à igreja uma vez por semana, quantas vezes você vai à igreja durante um ano? Quantas palavras diferentes você vai durante um ano? Se você é um cristão que tem uma devocional diária, todo cristão, teoricamente, teria que ter um tempo de relacionamento com Deus, um tempo para a leitura da palavra. Quantas palavras você já leu em um ano? O problema não é a informação. Por que que existem muitos cristãos que estão obesos espiritualmente e vivendo uma vida carnal? Porque a informação não transforma as vidas. Quer ver um exemplo? Jesus andou 3 anos com Judas. Judas andava ao lado de Jesus. Judas era responsável pelas finanças do ministério de Jesus. Judas andava com a bolsa. Ele administrava, ele estava sempre junto. Vocês vão lembrar que na última ceia, ele estava presente na última ceia. E mesmo assim, Judas o traiu. Ele pôde ver de perto os milagres de Jesus. Ele pôde várias e várias vezes orar com Jesus. Ele viu Jesus muitas e muitas vezes operando. Ele viu pessoas ressuscitarem no ministério de Jesus. Ele viu pessoas serem curadas no ministério de Jesus. E mesmo assim, ele o traiu. Lembre disso. A informação não transforma vidas. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedro andou sobre as águas quando viu Jesus andando sobre as águas. Pedro era um dos 3 apóstolos que muitas vezes estava orando com Jesus. Quando Jesus ia se retirar e orar, ele levava normalmente Pedro, João e Tiago. Ele se retirava com esses 3 apóstolos. Ele tinha intimidade profunda com Jesus. Ele teve a revelação que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo assim,
quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes, mesmo sendo avisado que iria negar Jesus 3 vezes. Não foi o caminhar desses homens com Jesus que mudou a vida deles. Agora olha só que interessante, Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele não andou com Jesus. Ele não teve oportunidade de presenciar os milagres de Jesus. Ele muito provavelmente matou cristãos e estava, com certeza, estava junto em momentos que cristãos foram mortos. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, o Espírito Santo veio transformar a vida dele. A transformação que aconteceu na vida de Paulo foi graças ao Espírito Santo operando na vida dele, mas também uma permissão de Paulo em simplesmente abandonar tudo em pró daquilo que tinha acontecido, em pró do que tinha acontecido com ele, com a experiência de ter encontrado Jesus. Então não pense que você estar na igreja, você é um cristão acima da média, não. Você é um cristão acima da média quando você dá frutos. E é isso que eu estou te chamando no dia de hoje, para dar frutos. E a melhor maneira de dar frutos é investindo sementes na vida dos outros, investindo tempo para transformar a vida de outras pessoas. Outro ponto importante que eu queria compartilhar com você é que ser um cristão, ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não te faz um discípulo de Jesus. Hã, Fábio? Como assim? É. Você pode ser um cristão a vida toda, mas não ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele faz aquilo que Jesus ensinou. Lá em Mateus 28, no verso 19 e 20, fala, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei. Então pensa comigo, você é um cristão, você obedece à Bíblia, você dá o seu dízimo, você devolve o seu dízimo, aliás, você oferta, você não rouba, não mata, você busca demonstrar o fruto do Espírito o tempo todo na sua vida. Isso tudo é muito bacana, mas você não evangeliza e não discipula outras pessoas. Você não está fazendo a obra completa. Porque Jesus, ele evangelizou e ele discipulou. Durante 3 anos e meio, ele andou com os discípulos, ele discipulou os discípulos. Então, se você não é um discipulador, não é uma pessoa que discipula outras pessoas, você não está cumprindo em totalidade o que é ser um discípulo de Cristo. Porque um discípulo, ele faz discípulos. Eu queria só colocar para você um pouquinho do panorama do que eu tenho encontrado durante essa caminhada, com discipulando pessoas e ministrando e capacitando pastores e lideranças para discipular outras pessoas. A grande maioria das pessoas que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, elas vivem uma vida muito preocupada com hoje. É como se a vida dessas pessoas fosse, um episódio de uma tragédia. "Ah, o que vai acontecer amanhã eu não sei, mas vamos nos preocupar com o dia de hoje". Então elas vivem assim. Acham que tudo que acontece na vida delas é uma situação exclusiva de composições genéticas. "Aí eu sou assim porque meu pai é assim, porque minha mãe era assim, então se minha mãe ela não tinha papa na língua, eu também não tenho que ter papa na língua". Pensei e falei. Se eu vou machucar as pessoas ou não, já é outro problema. Outras pessoas, elas acham que elas são autossuficientes. Elas são tão boas, mas tão boas, que elas não precisam de nada.
elas são ateístas, elas acreditam que não precisam de nenhum Deus, elas não acreditam nem que existe Deus. Por quê? Porque o Deus é seu próprio umbigo. Ela acha que tudo que acontece na vida depende exclusivamente dela. Só que a gente sabe que não é bem assim. A gente não tem controle da nossa vida em praticamente nada. Você não tem nem controle sobre os seus pensamentos. Se você permitir que a sua cabeça comece a pensar besteiras, você vai começar a pensar besteiras, besteiras, besteiras. Você precisa dominar a sua mente e fazer um esforço para isso. Às vezes pensando a coisa certa, para não pensar a coisa errada. E tem pessoas que acreditam em deuses, mas acreditam em tantos deuses que acham que nós somos, na realidade, marionetes de deuses. Se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Se eu não fizer isso, Deus vai me matar. Se eu não fizer isso, que Deus é esse? Muitas pessoas acreditam em vários deuses, mas eu conheço um Deus todo-poderoso que ele é amor. Ele não quer matar as pessoas, ao contrário, ele deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas isso é tão interessante que uma das histórias que existem no livro A Peça do Quebra-Cabeça, aliás, só fazendo uma introduçãozinha, dentro do livro você tem 10 testemunhos de vidas transformadas. É uma seção chamada Histórias de Vidas Transformadas. E tem uma história, o nome está trocado, o nome que está é Yumi, ela é uma indiana, e ela na infância foi oferecida a mais de 300 deuses. Toda a infância dela, a mãe levava em templos para oferecer ela a deuses, ao ponto das pernas dela inchar e ela ter problemas nas pernas, ninguém sabia explicar porque as pernas dela eram tão inchadas. Tanta, peso espiritual sobre as costas dela. E quando ela se converteu para o evangelho, ela foi muito perseguida, e foi perseguida e dizendo que ela ia ser morta, porque os deuses não queriam abrir mão da vida dela. Vendo, tem gente que vive a vida assim, mas uma vida cristã é diferente disso tudo, né. Uma vida cristã é uma vida que agrada a Deus, transforma a sua vida ao ponto que você seja uma pessoa bem-sucedida em tudo que você fizer, e faz com que você também alcance outras vidas e auxilie na transformação de outras vidas. Então, como é que você faz essa mudança, né? O que que é preciso ser feito para essa mudança? É tão interessante que você pode ver os sintomas. Quem tem uma vida homocêntrico, que é uma vida centralizada em si próprio, no homo, é egoísta. Quantas pessoas você conhece que são egoístas? Quantos cristãos que você conhece que são egoístas? E não adianta ser cristão se você não centralizar a sua vida em Cristo, se o alvo da sua vida não for Cristo. E é isso que significa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Salvador para te dar a vida eterna, mas Senhor para guiar a sua vida. Uma pessoa homocêntrica, ela tem um coração de pedra. É uma pessoa normalmente sem Deus. É uma pessoa que os frutos da vida dela são facilmente entendidos como obras da carne. Facilmente, você olha, olha, mas isso não é uma atitude de um cristão. Ira, inveja, confusões, ciúmes, fofocas, bebedices. Claramente são obras que você vê de uma pessoa que ela está muito mais focada em satisfazer a sua carne do que satisfazer a vontade de Deus. Normalmente são vidas que são você olhando para a vida, é uma vida que está em escuridão, está em trevas. Como que pode uma vida estar em Cristo e ainda andar em trevas? Olha comigo, imagine um cômodo. Esse cômodo é totalmente fechado, não tem uma luz, não tem nada lá. Quando você abre a porta, ele é trevas total. Você não consegue enxergar nem os cantos das paredes. Por quê? Porque é muita treva ali, é muito escuro. Agora, imagina você acendendo uma pequena lâmpada ali dentro.
que acontece? Aonde a luz chega, você não consegue mais enxergar as trevas. Por quê? A luz chegou e a luz transforma a escuridão em claridade. Assim também é na nossa vida. Se há algum lugar na minha, na sua, na vida de qualquer pessoa que ainda está manifestando trevas, é porque a luz não chegou naquele lugar. Ah, Fábio, você não conhece a minha esposa, você não conhece meu marido. Não conheço verdadeiramente, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço as promessas do Espírito Santo. Às vezes é muito difícil, na sua própria carne, na minha própria carne, nas minhas vontades, aturar algumas coisas, orar, ter paciência, clamar ao Senhor e esperar a manifestação da graça do Senhor em muitas situações. Mas aí que é o grande propósito do cristianismo. Aí é aquele momento onde você é fraco, através de Deus, através de Jesus, nós somos fortes. Aquela situação que, naturalmente falando, seria impossível de você sustentar, nessa situação você é aprovado. Por quê? Porque não é na sua força, é no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E normalmente o homocêntrico, uma pessoa homocêntrica, ela vive da misericórdia de Deus, tá? A misericórdia de Deus é o que faz com que toda a humanidade não seja consumida. Porque se você olhar para a humanidade é pecaminosa. Por quê? Porque o pecado está no mundo. Existem brigas, existem raiva, existe rancor, existe desunião, tudo isso está no mundo. Só que viver no mundo é pela misericórdia do Senhor que isso tudo não é consumido, como foi consumido nos tempos de Noé, nos tempos do grande dilúvio, que só foi salvo as pessoas que estavam e os animais que estavam na arca. O restante todo foi consumido, fruto do pecado. Hoje nós vivemos na graça, nós não precisamos viver na misericórdia. O mundo ele vive na misericórdia do Senhor, mas nós cristãos que recebemos a palavra, que decidimos ser servos do Deus Altíssimo, nós devemos viver na graça. E aí quando nós olhamos para uma vida cristocêntrica, você consegue ver a manifestação dessa graça. Por exemplo, uma vida cristocêntrica, ela é altruísta. Ela podia fazer muitas coisas que agradam a sua própria vida, mas ela abre mão de si em prol do outro. Ah, Fábio, mas por que que as pessoas fazem isso? Porque elas amam servir a Deus. Se as pessoas questionam um tema que é muito questionado no evangelho, a questão dos dízimos e das ofertas. Ah, mas por que que eu tenho que dar 10% do que eu tenho para a igreja? Meu dízimo. Você não tem que dar 10% para a igreja. Você tem que devolver a Deus 10% de tudo que ele te deu. Se se você acordou de manhã, se você teve condições de trabalhar, se você tem um emprego, se você não estava doente, se o seu empregador, o seu fornecedor, seu cliente do seu negócio conseguiu pagar a você, você conseguiu receber, você conseguiu comprar comida para sua casa, você conseguiu ter dinheiro para comprar comida para sua casa. O mínimo que você precisa fazer é devolver 10% disso para o Senhor em sinal de gratidão, em sinal de reconhecimento. Percebeu como é que é uma vida diferente? Eu não estou focado nos 100% que eu tenho, mas eu estou focado em demonstrar para o Senhor a gratidão que eu tenho. Só que Deus ele é tão bom, mas tão bom, que muitas vezes ele nos dá muito mais do que precisamos. Isso é prosperidade, é uma vida abundante em todas as áreas. Se eu tenho um casamento abundante e eu vejo uma família com dificuldades no casamento, eu posso semear para esse casal. Eu posso ser altruísta, abrindo mão de tempo com a minha família, de fazer um passeio, de descansar, assistir um filme na Netflix. Para quê? Estar com essa família. Ajudar a transformar essa vida, que eles também possam usufruir dessa plenitude. E não só apenas eles usufruírem, mas a geração deles. Como é triste quando você vê uma geração que vivendo,
a incredulidade das promessas de Deus, porque viram essas promessas de Deus sendo frustradas na vida dos pais, dos avós. Não, nós estamos aqui para quebrar esse ciclo. Alguém que tem uma vida cristocêntrica, ela passa a ter um coração de carne. A Bíblia fala sobre isso. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. O que é um coração de carne? Um coração que bate, um coração flexível, um coração que se movimenta, um coração que está em ação o tempo todo. Não um coração frio de pedra que não se preocupa com as pessoas que estão ao redor. É uma pessoa conectada a Deus. Muitas vezes, a maior dificuldade da nossa vida, os problemas que chegam até a nossa vida, é porque nós tomamos decisões baseadas no nosso intelecto, na nossa sabedoria. Não. As nossas decisões, elas têm que ser baseadas naquele que é o Senhor da nossa vida. Uma pessoa conectada a Deus, antes de tomar uma decisão, ela ora, pede uma direção de Deus, recebe uma paz no coração, se é uma decisão de fato acertada para fazer. Uma pessoa cristocêntrica, ela manifesta o fruto do Espírito. É uma pessoa que ama, é longânima, é uma pessoa que é mansa para tomada de decisão, para conversar. Ela anda na luz e ela vive na graça. Aleluia, aleluia. Queria fechar essa primeira parte com uma frase, queria deixar uma frase para você. Discipulado não é incluir algo na sua agenda. Discipulado é incluir alguém na sua agenda. Cada um de nós temos 24 horas por dia. Será que nós não conseguimos 1 hora, 1 hora e meia por semana para incluir uma pessoa, uma vida na nossa vida? Uma vida na nossa agenda, ao ponto que você possa estar ali um tempo com aquela pessoa, dedicando tempo para compartilhar a palavra de Deus com ela, dedicando tempo para ouvi-la, dedicando tempo para orientá-la como manifestar a vontade de Deus na vida dela, naquela situação que ela está compartilhando com você. Isso é ser um discipulador, isso é ser um discípulo de Cristo. Investir tempo. Agora é tão interessante que nós vivemos, de uma maneira geral, uma vida tão corrida e o mundo tem feito isso. Eu creio que é uma estratégia satânica, porque no momento que eu e você estamos tão cheios de coisas a fazer, nós temos pouco tempo para as pessoas e temos pouco tempo para Deus também. Então é essa estrutura desse mundo atual que você, quando você pega um celular, abre para navegar numa rede social e quando você vê, você está 2 horas numa rede social. Você liga uma televisão para assistir um filme e quando você vê, você está vendo uma série que tem 7 episódios, 20 episódios, cada episódio de meia hora, 1 hora, você passou um dia inteiro na frente da televisão. Não estou falando que série na televisão é pecado, não estou falando que celular é pecado, vou deixar isso bem claro. O problema é quando isso te afasta do propósito de Deus para sua vida. Então pense nisso, tá? Mas eu queria antes de sair, que deixar isso, né? Uma reflexão para você durante esse tempo, para você beber uma água, relaxar um pouquinho e voltar para a segunda etapa dessa conferência. Queria deixar esse pensamento no seu coração, para você refletir, né? Discipulado não é colocar algo na sua agenda, é colocar alguém na sua agenda. O que você pode fazer para colocar alguém na sua agenda? Nos vemos logo, logo.